Com a nossa máquina virtual aberta, vamos receber aqui umas boas-vindas de como funciona, e para instalarmos um novo software apertamos em novo. Aparece uma janela de boas-vindas e a nos explicar como funciona ou como iremos instalar o sistema operativo. Apertamos em Next. Aqui iremos escrever o nome do sistema operativo que vamos instalar. Nesse caso será Windows Server 2003. Escolhemos aqui o tipo, é Microsoft Windows, a versão Windows 2003. Ele automaticamente já escolhe o nome consoante o nome que nós escrevemos anteriormente, na linha acima. Apertamos em seguinte, Next. A memória selecionada, vamos selecionar a quantidade de memória. O tamanho recomendado é 256 MB. Vamos apertar Next. Ele nos pergunta para selecionar um disco rígido virtual para ser usado como disco rígido do arranque da máquina virtual. E temos as opções de criar novo disco ou usar um disco existente. Vamos criar um novo disco. Next. Esta janela abre e vai nos perguntar que tipo de disco nós queremos. O VDI VirtualBox Disk Image pode ser também. Vamos apertar em seguinte, Next. Ele nos pergunta como é que tem que ser o armazenamento no disco, e vamos escolher a alocação dinâmica. Seguinte. Ele pede para colocar o nome, mas já colocamos, automaticamente ele põe o nome que nós escrevemos no início. Seguinte. Ele nos dá as opções que nós escolhemos. Caso nós quisermos trocar alguma coisa, podemos voltar para trás. É só pôr aqui anterior, mas como já está tudo, é só Next, e vai criar o disco virtual. Volta a aparecer o sumário das coisas que nós escolhemos, o nome, o tipo, a memória e o tipo de disco virtual que nós queremos criar, e ele cria o sistema operativo dentro da máquina virtual. Para ligar o novo sistema é só apertar aqui em iniciar. Aparece essa notificação de que aqui já teremos o teclado ligado, que não é necessário fazer mais nada. Ok. Aparece uma janela de boas-vindas com as instruções de novo. Estamos em seguinte e nos pede para dizer onde é que está o setup do sistema operativo que nós vamos instalar. Apertamos aqui nessa pastinha e vamos mostrar o caminho até o setup. O setup está no ambiente de trabalho, então venho para aqui, encontrei Windows 2003 Server, abrir e Next, e ele nos dá o sumário do que fizemos, o tipo de dispositivo e a fonte, que é o setup que nós mostramos, e iniciar. Ele inicia o sistema operativo Windows. Começa a instalar automaticamente. Aparece uma janela de boas-vindas e nos pede para continuar a apertar Enter, R para reparar e F3 para
desistir. Vamos apertar em Enter para continuar. E tem os termos de licença do software e apertamos em F8 se concordamos, ESC se não concordamos e Page Down para ler o resto dos termos. Vamos apertar em F8. Ele nos dá uma lista das partições existentes e se quisermos instalar, como temos necessariamente que instalar, apertamos Enter para instalar, C para criar uma partição e F3 para desistir. Uma nova partição foi criada, Enter para continuar e ele vai continuar com a instalação. Isto demora alguns minutos. Depois da instalação, ele nos avisa que vai reiniciar o nosso computador, mas se quisermos reiniciar rápido é só apertar no Enter. O nosso Windows Server 2003 inicializa. Aqui aparece uma janela. Vai nos pedir para customizar o Windows para diferentes regiões ou línguas. Apertamos em Next. Vamos colocar o nome da companhia ou da organização. Do usuário, nesse caso será a Vânia, e a organização será o CAN. Pode ser qualquer uma organização. Apertamos em seguinte. Ele nos pergunta o tipo de licença que nós queremos e vai ser por servidor. O número de conexões será 5. Dependendo do que quiser, apertaremos Next. Vamos colocar a password. Apertamos em Next. Ele nos dá um aviso que a minha password não está específica como as regras mandam, mas se eu quiser pode continuar a ser a mesma password. Então vou continuar. Yes. Ele nos pede para colocar a data, o tempo e o tipo de zona. Vamos colocar aqui acho que pode ser assim. Next. E ele vai continuar com a instalação. Aparece uma janela e nos pede para nos diz que a instalação da conexão
da internet, do software da internet, nos permite conectar com outros computadores, outras redes e a internet. E nos pergunta qual é o tipo de o tipo que nós queremos. E vamos escolher o typical settings. Next. Será um workgroup. Ou ele nos pergunta se queremos um workgroup ou computer domain. Nós vamos escolher workgroup. Next. E ele vai continuar com a instalação ou a preparação da instalação. Ele inicia o Windows Server 2003 Enterprise Edition. Nos pede para esperar. E para iniciar ou começar, ele pede para apertar o Ctrl Alt Delete. E nós podemos ver que apertando no nosso teclado Ctrl Alt Delete e não acontece nada. Ele bloqueia o nosso computador. Então, aqui na máquina temos o menu máquina e temos as opções em que podemos inserir Ctrl Alt apagar. Ele nos pede a password. Depois de iniciar, ele abre uma janela de boas-vindas e vamos instalar o Windows Server 2003 R2. Fechamos aqui e apertamos em Next. E vai iniciar a instalação depois de apertarmos o Next. Depois de completada a instalação, nós finalizamos. Ele também nos avisa que nós podemos instalar novos componentes utilizando o Manage Your Server ou Add and or Remove Windows Components. Finalizamos. Depois abre uma janela e que nos pergunta como nós queremos que seja feita o update do nosso sistema. Então eu prefiro escolher o automático. Apertamos aqui e aparece uma janelinha que é recomendado. Depois apertamos em Apply para aplicar e depois em OK. Ele vai automaticamente todos os dias às 3 horas da manhã update o nosso sistema. OK. E podemos colocar Finished, terminar. Nos pergunta se queremos fechar. Sim, queremos fechar. E o nosso sistema já está pronto para ser utilizado. Alô. Yeah.